Graça e paz, meus amados, que o bendito Deus esteja nos abençoando, neste dia. Nós somos gratos a Ele, em primeiro lugar, pela salvação. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus queridos, nós entendemos, as Escrituras nos informam que o amor de Cristo, o amor de Jesus Cristo, por nosso Pai, nós, pela sua misericórdia, nós alcançamos a salvação por meio de Cristo. Maravilhoso, né? A salvação que é um dom de Deus para aqueles que se arrependem dos pecados e agora passa a ser uma nova criatura convertida em Cristo Jesus. Meus amados, eu vos convido para nós lermos a palavra de Deus, que encontra-se na Epístola de Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 2. Gostaria que você que estiver de posse de uma Bíblia, que a gente possa ler a palavra de Deus. 2. A nova vida. É o nosso tema, né? Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vossos corpos, ou vosso corpo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que o bendito Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Meus queridos, nesta tarde, eu gostaria de falar com os amados, a gente ter assim uma conversa, um diálogo, algo concernente ao culto. Quando Paulo, escrevendo aos Romanos, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmão. Paulo aqui está rogando, ele está pedindo, ele está intercedendo ao Pai, pela sua misericórdia, que apresentemos o que apresentai o vosso corpo, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o culto racional? O culto racional, temos vários tipos de culto, principalmente nos dias de hoje. Então, quando Paulo diz assim, que apresentei o vosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto é um lugar onde nós adoramos a Deus. O culto é onde a gente se reúne na igreja, quem sabe, para cultuar a Deus. Nós estamos falando aqui, queremos falar do culto na igreja. Nós temos o culto na nossa casa, o culto no lar. Nós temos o culto evangelístico nas praças, ao ar livre. Mas eu estou querendo falar nesta tarde no culto racional. E este culto racional, ele é realizado no templo. E quando nós deixamos os nossos lares, desprendemos de tudo que nos rodeia, agora vamos para o templo. Fazer o que no templo? Adorar a Deus. Adorar a Deus. Servir a Deus. Servir a Deus em um culto racional. Vamos ver esse tipo de culto racional. É um culto onde eu entro, você entra no templo, e quando você adentra, você sente aquela atmosfera espiritual e você já se sente realizado, porque você está participando de um culto. E o momento ali é um culto de adoração. A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E esse culto, nesse templo, nesse santuário, é o lugar onde a gente adora a Deus, a gente cultua ao Senhor.
Mas precisa, para esse culto, alguns requisitos. Precisa ordem para o culto. Precisa decência para o culto. Precisa organização pelos administradores, pelos dirigentes. Para se realizar um culto, se entra no santuário, se coloca de joelho aqueles que podem, têm condições, que nem todos têm condições, e ali conversa com Deus. Ali estamos no culto. Aí agora vem aquele momento da oração, momento onde nós estamos orando a Deus, agradecendo a Deus pela sua misericórdia, pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos nesta noite ou neste dia no templo adorando ao Senhor. Adorando ao Senhor. Então, vem a oração, depois da oração vem um cântico de louvor a Deus, os louvores. A Bíblia diz que os louvores, ou cântico espiritual, ele vem, ele alegra a nossa alma, ele alegra o nosso espírito. E esse cântico, ele vai trazer uma atmosfera espiritual, vai transmitir. Em seguida, nós temos alguns requisitos, né? Dentro da programação, nós vamos ter outros itens. Por exemplo, o grupo de louvor, o coral vai louvar a Deus. O coral vai engrandecer o nome do Senhor. O irmão vai fazer um solo, cantar um solo, um dueto. Então, aí é o culto. E aí nós vamos nos prepararmos para o ponto principal, que é a leitura bíblica, a reflexão bíblica para os nossos corações. Mas, querido, para que este culto ocorra desta maneira, com decência e ordem, é necessário que haja verdadeiramente ordem. É necessário que haja reverência. É impossível se adorar a Deus em um culto onde não há reverência. Eu falei a princípio que nós temos muitos cultos diferenciados nos dias de hoje, né? Muitos pastores que eles mesmos se intitulam pastor e às vezes não sabem nem uma escola dominical ele ensinou, mas ele se intitula pastor. Ele nunca passou pelo seminário, mas ele se intitula pastor. E aí, meus queridos, vem aquele culto de todo jeito. Aquele culto que você chega, vai para o culto e quando você se aproxima do templo, você desiste. Porque não parece um culto, mas sim uma discoteca. É um luminário de luz de todas as cores. Então, quebra a espiritualidade do culto, a conversa no culto, o andar, o se levantar no culto. Aquela vontade de beber água, a gente tem que se controlar, para que não haja movimento no culto. Tem também aqueles homens, aquelas pessoas que vão para o culto de todo jeito. Bota uma sandália, de dedo, bota uma bermuda, um short, uma camiseta e vai para o culto. É desobediência a Deus, é irreverência a Deus. Tem também aquele dirigente, aquele pastor que ele está lá no culto, com a camiseta também, com um short, um sapato tênis ou até mesmo uma sandália de dedo, e ali ele é pastor, ele está administrando o culto. E é uma irreverência, uma falta de respeito ao dono do culto, que deixa a gente assim tanto triste. Existe também a ala feminina, me perdoe as mulheres, elas vão para o culto com a roupa como se fosse para a praia, e diz, vou para o culto, vou para a casa de Deus, vou para a igreja. Querida, querido, não vá para a igreja desta maneira, não vá para a igreja desse jeito, se arrume, dê o melhor para Deus, Ele merece o melhor da minha parte, da sua parte. As mulheres sentam de todo jeito, com aquele short, aquela blusa mostra grátis, e quando ela se abaixa, os seios aparecem. Me perdoe as mulheres, mas eu estou dentro da palavra, eu estou dentro do culto. Paulo disse, rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo vivo, santo,
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto racional. A mulher bem não espia, não torce, o seio cai fora. Sai, meu querido, essa é falta de respeito no culto. E as pessoas estão dizendo, eu estou no culto, eu vou cultuar a Deus, eu vou para a igreja, fique em casa. Não vá não, porque você vai escandalizar no templo. E em meio a essas comunidades, esses grupos que agem desta maneira, a gente vê que é um evangelho frouxo. É o evangelho para todo gosto. Eu falei em um dos vídeos essa semana sobre o evangelho, e esse evangelho ele está banalizado. Esse evangelho ele está muito misturado. Né? Então, as pessoas agem de toda maneira e dizem que está pregando o evangelho. Então, meus queridos, meus amados, quando Paulo diz, rogo-vos, irmão, eu peço a vocês, eu intercedo a Deus por vocês, que vocês, pela misericórdia de Deus, apresente a Deus vosso corpo vivo, santo, agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. É o culto, irmão, é o culto adorar a Deus. A Bíblia diz que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura, o Pai se agrada daquele que o adora. Adorar a Deus, cultuar a Deus, ler a palavra de Deus, reverenciar os adolescentes correndo dentro da igreja. As crianças correndo dentro da igreja é uma irreverência terrível. E os pastores, os dirigentes, os administradores ficam de braços cruzados, porque tem medo de falar. Tem medo de falar e não vir causar algo que aquele irmão saia da igreja com toda a sua família e ele vai ficar sem o dízimo daqueles irmãos, daquela família. Não pense desse lado, querido. Doutrina a sua igreja, pregue o evangelho genuíno, leve o alimento para que as suas ovelhas possam se alimentar no culto racional, um culto de adoração a Deus. Lá no versículo 2, que depois a gente vai fazer um vídeo nele, não vos conformei com este mundo. Mas, meus queridos, nós podemos ver que o mundo está dentro da igreja. O povo vai de todo jeito, como eu lhe falei. A pessoa vai para a praia, a mulher, a jovem, até senhoras casadas, vai para a igreja e aparentemente ela vai para a praia, porque a diferença é a Bíblia que ela leva. E hoje muita gente não quer nem Bíblia, porque a Bíblia está no celular. É outro fato, é ruim. Não é pecado ter a Bíblia lá no celular, mas lê a sua Bíblia para a igreja. A sua Bíblia ela é a espada. Ela é a espada, ela é a bússola que lhe conduz ao caminho, ou lhe conduz à vida eterna. Rogo-vos, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Querido, pense nesse culto. Pense nesse culto. Adore nesse culto. Dê o melhor para o momento do culto. Adore. Seja um adorador. Dê o melhor para Deus, que Ele merece o melhor. Faça a diferença. Seja diferente. Não queira ser o melhor, mas seja diferente. Faça a diferença no culto, adorando a Ele. Que Ele te abençoe. Nosso Deus e Pai, Deus eterno, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra lida, ó Deus. E agora, meu Senhor, lhe peço que o Senhor abençoe-nos, ó Deus. Ó Pai, que venhamos ser verdadeiros adoradores ao Teu nome, Senhor. Ó Pai querido, que adentramos na Tua casa, Senhor amado, que entramos, ó Pai, com todo respeito, com toda a reverência, porque ali é o lugar em que o Senhor está. Fica conosco, no nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Meu querido, muito obrigado pela sua companhia. Se você puder, não é obrigado, inscreva-se nesse canal, Pastor Antônio José Pereira. Deixa aí o seu link, o seu like, né? Dê o seu like aí no sininho e deixa o seu comentário. Nós estamos orando por você. Que Ele te abençoe. Fica na paz e até o próximo encontro.